Fala rapaziada, bem-vindos ao canal NerdBet Aposta Esportiva, tudo maravilha rapaziada. Para quem não me conhece, meu nome é Bruno e hoje vamos para os palpites e análise do dia 24 de maio de 2023, desta quarta-feira. E se você é novo no canal, já clica no botão de se inscrever, ativa o sininho também e dá essa força aí para que a gente possa estar crescendo aqui no YouTube e também para que vocês possam nos acompanhar e ver a nossa assertividade do dia a dia. Se ainda não me acompanha ou deseja ficar por dentro de nossas dicas como conteúdo exclusivo, então dá uma passadinha lá no nosso Insta, NerdBet, link aí na descrição, e também irei disponibilizar o link do nosso grupo do Telegram, totalmente grátis, focado em aposta esportiva. Lá vocês terão bilhete pronto, tripla, dupla, entradas ao vivo no futuro e muito mais. Então, meu parceiro, link na descrição do vídeo se vocês quiserem nos acompanhar por lá. Bom, eu já falei demais e sem mais delongas, vamos partir para o nosso primeiro palpite de hoje. Quarto amanhã, Inglaterra Premier League, o jogo do Brighton versus Manchester City, que tem início às 16 horas. A odd de momento paga 4.0 para a vitória do Brighton, 1.80 para o Manchester City e 4.20 para o empate às casas de aposta. Bom, na classificação, o City já é o campeão, só joga apenas para cumprir tabela. O City que conseguiu tomar o título que até então era da equipe do Arsenal e já chegou a ficar 15 pontos à frente do poderoso Manchester City. Só que o Arsenal andou vacilando, oscilando, e isso custou caro, custou a perda do título para o Manchester City. O City tem 7 pontos, meu amigo, vai ser campeão com a ampla vantagem diante do Arsenal, que era a vantagem que o Arsenal tinha. E o Brighton tem 61 pontos, ainda tem chance de Liga Europa, vai brigar até o fim contra a equipe do Aston Villa, que também tem chance, mas tudo indica que o Brighton vai ficar aí com essa vaga para a Liga Europa. Atuando em casa, o Brighton faz a nona melhor campanha. Fora de casa, o Manchester City faz a segunda melhor campanha, ou seja, segundo melhor visitante. Em sequência individual, a equipe do Manchester City vem a 3 vitórias consecutivas, a 3 jogos sem sofrer gol. Em 7 dos últimos 9 jogos saiu mais de 2.5 gols. Em 4 de 5 venceu o primeiro tempo, em 9 de 10 foi a primeira equipe a marcar. E o Brighton, em 5 de 7, foi a primeira equipe a marcar. Em 6 de 7, saiu mais de 2.5 gols. E sem esquecer, o City do Pep Guardiola vem a 24 jogos de invencibilidade. Nos últimos 3 confrontos diante do Brighton, levou a melhor em todos. O mais recente foi 3-1 no primeiro turno. E lembrando que o City vem de uma vitória no clássico diante da equipe do Chelsea. Para essa partida, o City é o favorito, apesar que vai jogar para cumprir tabela. Diante disso, é muito inviável acreditar que a equipe do City vai titularíssima. Na partida anterior não foi titular, então para essa partida vou acreditar em um duelo para gols, aonde a equipe do Brighton vai jogar para cima, precisa do resultado e o City vai ter chance de marcar gols também. Então, a princípio é um jogo para ambos marcas, é um jogo para mais de 2.5 gols. Probabilidade 3-1 jogo. E Espanha, La Liga, Elche versus Sevilha, início às 14h30. A odd de momento paga 1.83 na vitória do Sevilha, 3.80 empate e 4.20 para a vitória do Elche. Bom, na classificação, o Sevilha é o nono colocado com 48 pontos e o Elche é o lanterna já rebaixado para a segunda divisão. Atuando em casa, o Elche não fez uma boa campanha, é o último colocado, pior campanha como mandante, e o Sevilha, fora de casa, é o oitavo melhor visitante da competição. Em sequência individual, Sevilha vem a 5 jogos de invencibilidade e ambas as equipes, em 5 dos últimos 7 jogos, saiu menos que 3 gols. Em 5 de 7, a equipe do Elche foi a primeira equipe a sofrer gol. Em confronto direto, nos últimos 4, o Sevilha vem sem derrotas, o mais recente 3-0 para o Sevilha atuando em casa. Para essa partida só interessa ao Sevilha. Então, para essa partida ficarei no jogo para mais de 1.5 gols.
e a probabilidade 2-0 fora. Vamos agora para o Espanhol versus Atlético de Madrid, início às 17 horas. A odd paga um grande equilíbrio técnico. O Atlético de Madrid ainda quer ficar nessa vice-liderança. Atualmente é o vice-líder com 72 pontos, um ponto à frente do Real Madrid. E o Espanhol é o vice-lanterna, está encaminhando também o rebaixamento para a próxima divisão, mas tem chances matemáticas nas próximas 3 rodadas. Se vence, meu amigo, pode fugir desse rebaixamento essa equipe do Espanhol. Bom, atuando em casa, o Espanhol também não fez uma boa campanha. É a segunda pior campanha da competição. O Atlético de Madrid faz a segunda melhor campanha como visitante. Em sequência individual, o Espanhol vem a 3 jogos sofrendo gol. Em 8 de 10 saiu mais de 2.5 e também ambos marcam. E o Atlético de Madrid, em 4 de 5 saiu mais de 2.5, vem a 5 confrontos sem derrotas. O mais recente foi 1-1. O Atlético de Madrid tem chance de buscar o resultado, quer essa vice-liderança, mas o Espanhol quer fugir do rebaixamento. Então vejo um jogo para gols, mais de 1.5 gols nessa partida, probabilidade 2-1 jogo. Vamos agora para a Conmebol Libertadores, Copa Libertadores, Grupo A, Nublense versus Flamengo, início às 21h30. A odd paga 1.50 as casas de aposta na vitória do Flamengo, que no grupo é o vice-líder com 4 pontos e o Nublense é o quarto colocado com 3 pontos. Em sequência individual, a equipe do Flamengo vem a 4 jogos de invencibilidade. Em 5 dos últimos 6 jogos foi a primeira equipe a marcar. E o confronto mais recente que teve na casa do Flamengo foi 2-1 para o Flamengo. Para essa partida, mesmo atuando fora de casa, a equipe do Sampaoli é a favorita em minha visão. Então vejo duas possibilidades. A primeira é um jogo para gols, mais de 1.5. E a segunda, o Flamengo precisa vencer. Fora vence, probabilidade 3-1 fora. Vamos agora para o grupo C da Copa Libertadores. Cerro Porteño versus Palmeiras, início às 19 horas. A odd paga 1.75 na vitória do Palmeiras, 4.0 para o Cerro, 3.50 para o empate. Na classificação, Palmeiras vice-líder com 6 pontos e o Cerro quarto colocado com 3 pontos. Lembrando que as 4 equipes têm chances matemáticas de classificação, todas elas. Um grupo muito embolado. Em sequência individual, o Palmeiras vem a 12 jogos de invencibilidade. Lembrando que foi a primeira equipe a marcar em 7 de 8. E o Cerro Porteño sofreu gol nos últimos 5 jogos. Em 4 de 5 saiu ambos marcam mais de 2.5. Em 8 de 9, a equipe do Cerro foi a primeira equipe a marcar. Venceu o primeiro tempo e vem a 3 jogos sem vitória. Bom, em confronto direto, nos últimos 3 vitórias do Palmeiras. Palmeiras favorito em minha visão. Tem um elenco mais qualificado, sabe jogar Libertadores. Então, para essa partida, ficarei no fora com empate anula. Probabilidade 2-0 fora. Vamos agora para o grupo E da Copa Libertadores. O jogo do Argentino Júnior versus Corinthians, início às 21h30. A odd paga 1.85 na vitória do Argentino Júnior, 3.60 para o Corinthians, 3.30 para um empate. Na classificação, Argentino Júnior é o atual líder com 7 pontos e a equipe do Corinthians é o terceiro colocado com 3 pontos. Em sequência individual, a equipe do Argentino Júnior é uma equipe que vem a 4 jogos sofrendo gol e o Corinthians vem a 7 jogos sem vitória, 7 jogos sofreu gol. A 7 jogos foi a primeira equipe a sofrer gols. E em 4 de 5 saiu menos de 2 gols. Ou seja, o confronto mais recente na casa do Corinthians deu Argentino Júnior. Se o Argentino Júnior venceu fora de casa, imagina atuando em casa com o apoio da sua torcida. Bom, o Corinthians, se perder essa partida para o Argentino Júnior, pode dar adeus aí à Copa Libertadores, porque se o Independente Del Valle vencer e o Corinthians perder, vai ficar muito complicado a classificação do Corinthians, então vai ter que brigar pela Copa Sul-Americana. Então, diante disso, atuando em casa, vejo o Argentino Júnior favorito. Então, casa com empate ou menos de 3 gols e meio, sendo bem usado menos de 2,5, probabilidade 1-0 casa.
Continuando, vamos agora para o grupo H da Copa Libertadores, Melgar versus Atlético Nacional, início às 23 horas, a odd paga 2,40 para o mandante, paga 2,88 para o visitante e 3,10 para o empate. Na classificação, o Atlético Nacional, atual líder com 7 pontos, e o Melgar, um pontinho na quarta colocação. Em sequência individual, a equipe do Nacional vem a 3 jogos sem vitória, 3 jogos sofrendo gol. Em 7 de 8 saiu ambos marca. E lembrando, o Melgar em 4 de 5 saiu ambos marca. Em 6 de 8 saiu mais de 2,5 para ambas as equipes. Em 5 de 7 foi a primeira equipe a marcar. Em confronto direto mais recente deu Atlético Nacional 3-1 por atuar fora de casa. Vejo um jogo que o Melgar vai ter que sair, precisa do resultado, e o Atlético vai ter possibilidade de marcar um golzinho. Então, mais de 1,5 gols. Probabilidade 2-1 jogo. Vamos agora para a Copa Sul-Americana. Fortaleza versus São Lourenço pelo grupo H. Início às 19 horas. A odd paga 1,80 na vitória do Fortaleza, que na classificação é o primeiro colocado com 9 pontos, 12 gols marcados, apenas um gol sofrido. E o São Lourenço é uma equipe que é segunda colocada, tem 4 pontos, 1 gol marcado, 2 sofridos. E lembrando que em sequência individual, a equipe do São Lourenço vem a 6 jogos sem derrotas e o Fortaleza vem a 5 jogos sem vitória. Lembrando que em 8 de 9 saiu menos que 3 gols para o São Lourenço. E o confronto mais recente, meu amigo, Fortaleza não finalizou o jogo inteiro. Nos últimos 5 minutos finais, o Fortaleza fez 3 gols, um foi anulado e venceu fora de casa. Então, se ele venceu fora, vai vencer dentro. Essa equipe do São Lourenço não passa confiança técnica. Então, vou deixar um jogo para mais de 1,5 gols. Probabilidade 3-1 casa. Vamos agora para a Escócia. Championship, vamos para o jogo da Hibernia versus Celtic, início às 15h45. A odd paga 1,44 na vitória do favoritaço Celtic, que é o atual líder com 96 pontos, ou seja, 8 pontos à frente do Rangers. E o Hibernia é o quinto colocado com 48 pontos. Lembrando que atuando em casa, a equipe do Hibernia faz a pior campanha e a equipe do Celtic faz a melhor campanha como visitante em sequência individual. E nos últimos 6 jogos saiu menos que 5 cartões. Em 6 de 8 a equipe do Celtic foi a primeira equipe a marcar. Em 8 de 10 saiu ambos marca para o Hibernia. E em confronto direto, o Celtic vem a 3 vitórias consecutivas, a 18 confrontos de invencibilidade. O mais recente, 3-1 para o Celtic, mesmo atuando fora de casa, é o favorito em minha visão. Então vamos com a dica fora vence, probabilidade 2-0 fora. Vamos agora para o jogo do Rangers versus Artes, início às 15h45. A odd paga 1,36 na vitória do Rangers, 8,0 para o Artes, 5,0 para o empate. Na classificação, o Rangers é o segundo colocado com 88 pontos. E o Artes é o quarto colocado com 52 pontos. Atuando em casa, o Rangers faz a segunda melhor campanha com 50 pontos, igualmente ao Celtic. E o Artes, fora de casa, faz a quinta pior campanha. Em sequência individual, a equipe do Rangers vem a 3 vitórias consecutivas e o Artes vem a 10 jogos sofrendo gol. Em 5 de 6 foi a primeira equipe a sofrer. E lembrando que em confronto direto, meu parceiro, 7 vitórias consecutivas do Rangers, vem a 8 jogos de invencibilidade, o mais recente venceu 3-0. Então, para essa partida, vamos acreditar na vitória do Rangers e a probabilidade 2-0 casa. Vamos agora para a Copa Itália, o jogo da Fiorentina versus Internazionale, início às 16 horas. Bom, a odd paga 2,0 Inter, 3,80 Fiorentina, 3,50 empate. É um jogo mata-mata. Em sequência individual, Fiorentina vem a 3 jogos sem derrotas. Em 4 de 5 foi a primeira equipe a marcar. E a Inter, em 5 de 6, foi a primeira equipe a marcar. Em confronto direto, perdeu o mais recente para a Fiorentina, mas é uma equipe que vem de uma derrota no Clássico para o Napoli. Para essa partida, se torna o favorito em minha visão. Vou acreditar no fora com empate. Probabilidade 2-1 fora.
Vamos agora para o Campeonato Brasileiro da Série B. O jogo do Juventude versus Atlético Goianiense, início às 19 horas. Na classificação, o Atlético Goianiense é o vice-líder com 15 pontos, a mesma pontuação do líder Vitória. E a equipe do Juventude atualmente é o 16º com 6 pontos. Fora de casa, o Goianiense vem fazendo a 7ª melhor campanha. Em sequência individual, a equipe do Goianiense vem a 7 jogos de invencibilidade. Em 6 de 8 saiu mais de 2,5. Em 7 de 8 saiu ambos marcas. Em 6 de 7 venceu o primeiro tempo. E em 9 de 10 foi a primeira equipe a marcar. Para essa partida, vou optar no fora com empate ou mais de 1,5 gols. Probabilidade 1-1 jogo. Londrina versus Ceará, início às 19 horas. Londrina, 10º colocado, Ceará também é o 11º com 10 pontos. Lembrando, em sequência individual, a equipe do Ceará em 4 de 5 saiu menos que 3 gols. Em confronto direto, deu Ceará o mais recente, 2-1 fora de casa. É um jogo que veja a probabilidade para gols, mais de 1,5, probabilidade 2-1 jogo. Vila Nova versus Ituano, início às 19 horas. Na classificação, o Vila é o 3º colocado com 14 pontos. Ituano é o 14º com 7 pontos. Em sequência individual, a equipe do Vila vem a 7 jogos de invencibilidade. Em 5 de 6 foi a primeira equipe a marcar. Ituano sofreu gol nos últimos 3 e vem a 3 jogos sem vitória. O confronto mais recente, 1-1. Outro jogo que vou no mais de 1,5, probabilidade 1-1 jogo. Vitória versus CRB, início às 19 horas. É o duelo do atual líder Vitória com 15 pontos. Diante do CRB, 18º colocado em sequência individual. Em 5 dos últimos 7 jogos, o Vitória balançou a rede. Em 4 de 5 saiu menos que 3 gols. Em confronto direto, o CRB vem a 3 confrontos sem derrotas. É um jogo muito equilibrado. Vou optar no mercado para mais de 1,5 gols. Probabilidade 2-1 jogo. Criciúma vs Sport Recife, início às 21h30. Na classificação, o Criciúma é o 4º colocado, perdeu a invencibilidade em casa para o Ceará na última rodada. E o Sport é o 8º colocado, ainda não perdeu em 5 jogos. Em sequência individual, em 7 dos últimos 9 jogos, saiu menos que 3 gols para o Sport. O Criciúma foi a primeira equipe a marcar. Em 5 de 6, o Sport foi a primeira equipe a marcar. Vem a 3 confrontos sem derrotas o Sport. Para essa partida, vamos com a dica menos de 3,5 ou caça com empate. Probabilidade 1-1 jogo. Rapaziada, essas são as nossas análises, esses são os nossos prognósticos do dia, então, desta quarta-feira, de trade, dica de trade e aposta esportivas. Mas antes de finalizar, irei deixar aquele bilhete pronto, formado como dupla, tripla aqui do canal. Então, podemos deixar para vocês essa vitória da equipe do Palmeiras com empate anula, Flamengo para vencer, e podemos estar deixando também esse jogo aí do Fortaleza, mais de 1,5 gols. Outra boa opção, vocês podem estar pegando vitória do Rangers para vencer, Internacional com empate, e pode até mesmo pegar essa vitória do Celtic, que formaria excelente tripla. Agora, focando no futebol brasileiro Série B, podemos pegar aí esse mais de 1,5, Vitória versus CRB, Vila Nova versus Ituano, Londrina versus Ceará ou Juventude versus Atlético Goianiense. Então, uma boa tripla, uma boa dupla. Então, grandes boas opções. Então, monte sua dupla, monte sua tripla da forma que achar melhor. Esse é o vídeo de hoje. Se gostou do nosso conteúdo, mais uma vez, deixa o like, se inscreva no canal para não perder nada. Compartilhe o nosso vídeo. Se puder, deixe os comentários aí no nosso vídeo para que ele possa estar chegando para mais pessoas e que essas pessoas também se tornem ganhadoras como você. Então é isso, meu parceiro. Até o próximo. Valeu!